Pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha essa semana. Vamos tratar hoje dos crimes ou de alguns crimes do capítulo 3, do título 8º do Código Penal. Nós estamos falando dos crimes contra a incolumidade pública. Mencionamos os mais relevantes do capítulo 1, mencionamos os mais relevantes do capítulo 2. E agora, dentro desse título, o capítulo que tem mais artigos a serem discutidos, alguns relevantes, outros nem tanto, mas vamos fazer um comentário aí nessa semana, portanto, na aula desta semana, de 4 artigos inseridos dentro deste capítulo 3º, e na próxima semana, no nosso próximo encontro, nós encerramos este capítulo com mais 4 artigos e encerramos automaticamente esse título 8º e vamos finalizar esse semestre finalizando também o título 9º do Código Penal. Fica faltando para o próximo semestre, ficarão faltando para o próximo semestre só 2 títulos, o título 10º e o título 11º. Então vamos lá. Dentro do capítulo 3º dos crimes contra a saúde pública, nós vamos começar falando do 267, que define lá ou descreve o crime de epidemia. Então vamos lá. O legislador diz assim, no 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. É uma descrição bem curtinha, bem simples, fácil de memorizar, né? Causar epidemia mediante, ou seja, os meios utilizados para se causar a epidemia, né? Mediante a propagação de germes patogênicos. A pena é de reclusão de 10 a 15 anos. Portanto, o crime do 267 tem uma pena mínima maior do que a pena mínima do crime de homicídio, tá? No crime de homicídio, artigo 121, a pena começa com 6 anos, de 6 a 20. No 267, nós temos uma pena mínima abstrata de 10 anos, ok? Portanto, um crime considerado grave aí dentro do nosso ordenamento penal, tá? Qual é o objeto jurídico que é tutelado por esta norma penal? Epidemia, artigo 267. Ele está inserido dentro do capítulo dos crimes contra a saúde pública, portanto, todos os crimes aqui inseridos têm como objeto jurídico a saúde pública, tá? Não é diferente o artigo 267. Vamos fazer uma análise, então, dos elementos constitutivos do artigo 267 para que possamos entender quando que esse crime se caracteriza, tá? Então, o legislador começa lá com um elemento objetivo, que é a ação nuclear, o verbo causar. O que significa causar? Diz causar epidemia. O que significa causar? O causar aí nada mais é do que a ação do agente de provocar, de criar, de gerar, de fazer nascer. Fazer nascer, provocar, criar, ocasionar o que? O legislador menciona a epidemia. E o que vem a ser uma epidemia? Então vamos lá. Pessoal, a doutrina define epidemia como sendo a incidência, prestem atenção nisso que é importante, a incidência num curto período de tempo. Isso é importante, tá? Precisa se dar num curto período de tempo para ser considerado uma epidemia. É a incidência num curto período de tempo em determinado lugar ou numa região ou no país, tá? Então, a epidemia ela pode ocorrer numa cidades circunvizinhas, né, num determinado local, numa determinada região, então a região, uma parte de um estado ou entre estados e etc., ou ela pode atingir todo o país. Entretanto, se é epidemia, essa
esse germe patogênico ele vai ficar dentro dos limites territoriais do país, tá? Então, a epidemia é uma incidência num curto período de tempo que se dá em determinado lugar, numa determinada região ou até mesmo no país, incidência de grande número de casos de determinada doença. Ou seja, é necessário que esse germe patogênico atinja aí uma grande quantidade de pessoas ou número indeterminado de pessoas. E essas pessoas acabam sendo atingidas num curto período de tempo. Todas elas que estão numa cidade, numa região ou no país inteiro, tá bom? Veja que o legislador menciona causar epidemia. Portanto, são doenças de fácil contágio, de fácil transmissão, que acometem seres humanos. Portanto, isso é epidemia, tá? Se fosse doenças que acometeriam, por exemplo, animais, a denominação é epizootia. Se atingisse seres vegetais, seria epifitia. Portanto, epidemia são doenças que atingem seres humanos. Essa que nos interessa porque é a saúde pública, portanto, saúde pública humana. Perfeito? Então, causar epidemia, nós já fizemos a análise agora nesses comentários, já dá para entender. Portanto, é crime a pessoa provocar, gerar, criar, ocasionar, fazer nascer uma epidemia. O que vem a ser a epidemia? É a incidência num curto período de tempo, atingindo grande quantidade de pessoas e atinge uma determinada cidade, uma região ou um país. A disseminação, o contágio precisa ser rápido, tá? Curto período de tempo, coisa de alguns dias, várias pessoas já estão nesta situação de contágio. É aí que gera a chamada epidemia. Quais são os meios de execução? O legislador diz causar epidemia mediante meio de execução, mediante propagação. O que significa propagar? Propagar é a ação, o comportamento, a conduta de espalhar, de disseminar, de difundir, de fazer multiplicar. Indica um meio próprio? Não, ele só diz mediante propagação. Qual é o meio usado para a propagação? Tá? Qualquer meio. Tá? Portanto, pode ser pela contaminação do ar, pela contaminação da água, pela transmissão direta, pelo falar, pelo tossir, pelo aperto de mão, pelo toque de mão e etc. Tá? Essas são as hipóteses aí mencionadas, ok? Além disso ainda, o legislador diz causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, o que vem a ser o tal do germe patogênico ou germes patogênicos. Nada mais é do que o agente nocivo produtor da epidemia, ou seja, é um micro-organismo que vai produzir a moléstia, a doença. Tá? Pode ser um vírus, pode ser um bacilos, pode ser um protozoário, qualquer germe patogênico capaz de produzir uma moléstia infecciosa. Exemplos, nós temos uma quantidade imensa. Tifo e alguns nomes estranhos que eu não vou arriscar falar muitos, mas os mais comuns. Tifo, poliomielite, a raiva humana, sarampo, varíola, difteria, meningite, atualmente a Covid-19, são germes patogênicos de fácil contágio, de fácil transmissão, de fácil disseminação. É óbvio que aqui na situação nós estamos tratando de comportamento onde o próprio ser humano propositadamente, utilizando-se desses germes patogênicos, o dissemina com a finalidade, com o propósito de realmente
contagiar, contaminar grande quantidade de pessoas, tá? Portanto, precisa ser germe patogênico que tenha essa capacidade de propagação, de disseminação com facilidade, com rapidez nos seres humanos, tá? E aí é que vem o detalhe, cuidado com isso. Você vai dizer o seguinte: professor, a AIDS é um vírus, portanto, a AIDS é característica do 267, ou seja, de uma epidemia? Não, pessoal, apesar de ser um vírus, a AIDS ela não tem a capacidade de uma disseminação rápida, tá? Portanto, ela é lenta, ela vai se propagando aos poucos, se propagou pelo mundo todo, né? Passou a ser nem mais uma epidemia, né? Se tornou uma pandemia na época. Entretanto, os meios de transmissão não eram meios rápidos, fáceis, como pelo ar, pela água, pela tosse, pelo espirro, pelo aperto de mão e sucessivamente. Ele geralmente era por meio sexual, por troca de seringas e etc., transfusão de sangue. Portanto, era um meio de disseminação lento, que não se encaixa no que visa o legislador aqui quando ele menciona germe patogênico. Significa de fácil difusão, de fácil transmissão, ok? O crime aqui é doloso, ou seja, o agente, ao causar a epidemia, precisa ter a intenção específica de provocar essa disseminação desses germes patogênicos, tá? Portanto, no caput, a conduta do agente se dá na forma dolosa. Mais difícil de acontecer, isso difícil, o legislador já prevê uma pena já altíssima, porque ela gera um risco imenso para toda a população, para toda a sociedade, tá? Mas no Brasil é raro a gente ver comportamentos dessa natureza, mas o tipo penal já está aí. Caso alguém bote na cabeça que vai fazer isso, imagina a pessoa cria lá em laboratório um germe patogênico, né? Por exemplo, que espalha com um pó, e aí ele pega uma aeronave aí e sai disseminando esse pó no ar, né? Para onde isso vai se espalhar, quantas pessoas vai atingir, olha o risco que ele coloca, ele pode de repente eliminar uma quantidade imensa de pessoas, então é uma situação de extremo perigo, por isso a justificativa aí da pena é elevada tanto no mínimo quanto no máximo. Quando que vai se consumar esse crime? Então, a conduta é causar epidemia, ela vai se consumar no momento em que várias pessoas estão contaminadas. O legislador diz epidemia. Se é epidemia, para gerar o crime, as pessoas precisam estar contaminadas, né? Senão não inicia a epidemia. E você tem uma doença infecto-contagiosa determinada para alguns indivíduos, portanto precisa contaminar grande quantidade de pessoas. O crime aí é considerado de perigo concreto, ou seja, você precisa demonstrar o efetivo perigo gerado com a conduta do agente. Geralmente você demonstra isso através de documentos onde várias pessoas, número indeterminado de pessoas, já estão contaminadas. Dependendo do doutrinador que vocês estiverem pesquisando aí, vocês vão encontrar algumas divergências quanto a tratar-se da questão de crime de perigo ou crime de dano. Tá? O que prevalece, pessoal, é que é crime de perigo e perigo concreto e não abstrato. Tá? Isso é o que predomina. Mas, por exemplo, se vocês derem uma verificadinha na obra do Vitor Gonçalves, ele, é claro, ele contesta, ele vai lá e diz o seguinte, que na opinião dele, no entender dele, tá, não se trata de crime de perigo, tá, nem de perigo abstrato, nem de perigo concreto. Tá? Então prevalece que é perigo concreto, ele contesta isso, ele diz que na opinião dele trata-se de um crime de dano e não de um crime de perigo. Porque se para consumar o crime precisa várias pessoas estarem contaminadas, a contaminação por si só é o dano. O perigo seria aquelas que não foram contaminadas ser contaminadas em decorrência da ação. Mas se já várias pessoas já estão devidamente contaminadas, o crime já atingiu a sua forma danosa, tá? Então vocês vão encontrar essas divergências aí na doutrina. A tentativa é possível? A tentativa, sim,
é possível quando o agente propaga os germes patogênicos, fica provado, demonstrado isso, mas não consegue com essa conduta provocar a epidemia visada, tá? Os germes são espalhados, mas acaba não atingindo as pessoas, e aí seria uma hipótese de forma tentada. Difícil isso acontecer na prática, mas doutrinariamente, legalmente, é possível. Então, se questionar para vocês se o 267 admite a forma tentada, admite. Difícil de acontecer na prática, mas possível. Tá? O sujeito ativo é qualquer pessoa, né? O tipo penal não faz nenhuma referência a isso, portanto, qualquer pessoa pode praticar o crime. E o sujeito passivo, número indeterminado de pessoas, portanto, a coletividade e aquelas que forem efetivamente contaminadas, tá? Uma observaçãozinha importante, antes da gente finalizar o caput aí, é que se o indivíduo, se o agente, se o sujeito, utilizando-se de germes patogênicos, ele tem como intenção contaminar pessoa determinada ou um grupo determinado de pessoas, agora o crime não é mais do 267, aqui é contaminar número indeterminado de pessoas. Se ele quer atingir uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas, aí então a situação de perigo recai lá no artigo 131 do Código Penal. Perigo de contágio de moléstia grave. Vocês devem ter visto isso lá no terceiro ano, dentro do título 1 do Código Penal, dos crimes contra a pessoa. Tá? O parágrafo 1º do 267 traz lá uma forma qualificada, né? Ele diz lá que se houver da conduta de causar epidemia, se não houver só o contágio das pessoas com a moléstia, com o germe patogênico, a doença contagiosa aí, e dela resultar morte, então, por exemplo, o indivíduo espalha o vírus da Covid com a intenção de contaminar um número indeterminado de pessoas e uma única pessoa, ou duas, ou 10, ou 20, ou 50, não importa a quantidade, o legislador diz, se do fato resulta a morte, portanto basta uma morte para já qualificar o crime. Aí a pena é aplicada em dobro. Tá? Então, agora a pena mínima não são mais 10 anos, a pena mínima passa a ser 20 anos. E a máxima não são 15, passa a ser 30, ela dobra no mínimo e dobra no máximo. Portanto, no parágrafo 1º, se da conduta de causar epidemia mediante utilização de germe patogênico resultar uma única morte sequer, agora então a pena passa a ser dobrada no mínimo e no máximo, portanto ela passa a ser de reclusão de 20 a 30 anos e cuidado com isso, tá? Agora no parágrafo 1º, epidemia qualificada pela morte, epidemia com resultado morte, é considerado crime hediondo. Está lá na Lei 8.072, no inciso 7º do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Então, olha o detalhezinho, tá? Podem perguntar isso para vocês. A epidemia é crime hediondo? Não é, tá? A epidemia, não. A epidemia lá do caput, não. A epidemia simples, não. Se você for lá e verificar o artigo 1º da Lei 8.072, lá no seu inciso 7º, o legislador diz lá, epidemia com resultado morte, ou seja, é a epidemia qualificada pela morte do parágrafo 1º. Portanto, só a epidemia do parágrafo 1º que é considerada crime hediondo. A do caput não é crime hediondo, assim como a epidemia culposa do parágrafo 2º também não é, tá bom? Atentem-se a isso, cuidado com isso. E para finalizar, o 267, ele é curtinho, é rápido, fácil de entender. Tá? O parágrafo 2º traz a forma culposa, então nós temos a forma dolosa no caput, tá? E a forma culposa no parágrafo 2º. E além disso, nós temos a forma qualificada no parágrafo 1º, se resultar morte da conduta de causar a epidemia, mediante a utilização aí, a disseminação de germes patogênicos, tá? No caso da culpa aí do parágrafo 2º, a pena passa a ser de detenção de 1 a 2 anos, tá? Ou se resultar morte, a pena vai de 2 a 4 anos, tá? Na prática, pessoal, no dia a dia é mais comum
vocês encontrarem epidemia provocada, gerada, causada culposamente do que a dolosamente. A dolosa vai ser difícil de encontrar, eu particularmente nunca vi. A culposa já é mais fácil, tá? Então imagine que a pessoa trabalha numa indústria farmacêutica, por exemplo, hipotético exemplo aqui, tá? E ela tem procedimentos a serem seguidos para iniciar o trabalho e depois ela tem procedimentos para sair do trabalho. E são vários os procedimentos que ela precisa passar para se descontaminar e sair para a via pública aí e não carregar consigo germes patogênicos, para não ir disseminando, espalhando germes patogênicos. E essa pessoa, pelo decorrer do tempo, realizando aquele mesmo procedimento, né, que vai virando uma rotina, e ela começa a pular, ela começa a saltar etapas do procedimento. Tá? Faz isso porque foi negligente. Então, imagina, trabalhou o dia todo manipulando germes patogênicos, tem conhecimento disso, ao sair do turno de trabalho dela, ela, por negligência, deixa de cumprir alguns protocolos, alguns procedimentos para sua descontaminação e sai para a via pública. E aí nas roupas, nas mãos, no corpo e etc., ela sai disseminando sem querer, tá? Portanto, de forma culposa, mas sem querer, porém porque foi negligente nos procedimentos de saída daquela empresa. Se isso ficar provado, se isso ficar demonstrado, ela vai responder por epidemia na sua forma culposa, que é a mais fácil de acontecer aí na prática, tá bom? 267 é isso, já vamos engatar direto aí no artigo 268, que na verdade eu nem falo dele, tá? Quando a aula é presencial, mas o momento agora nos leva à necessidade de fazer um comentário rápido sobre o 268. Olha o que diz lá o legislador do 268. Infração de medida sanitária preventiva. Tá? Vamos ler o 268. Deixa eu pegar aqui meu materialzinho e dar uma lidinha rápida no 268. E o legislador diz assim, ó, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Olha que interessante, tá? Veja, qual é o bem jurídico, o objeto jurídico de tutela do 268? É a preservação da saúde pública. E o que o legislador descreve? Quais são os elementos do tipo que ele descreve no 268? Ele começa lá com a ação nuclear, o elemento objetivo do tipo, dizendo infringir. Tá? Infringir o quê? O que é infringir? Infringir é desrespeitar, é violar, é transgredir. Infringir determinação. A determinação, o que é? Uma regra, uma norma. Tá? De que maneira? Então, ó, infringir determinação, tá? Portanto, o indivíduo vai ou tem como finalidade, vamos fazer a leitura de novo aqui para não perder o raciocínio, infringir determinação do poder público. Tá? A conduta do agente é dolosa, no sentido de não respeitar, não seguir a determinação do poder público. Destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Essa é a finalidade do poder público. Ele não quer que ingresse no território nacional ou numa determinada região um agente contagioso, tá? Ou já estando ele inserido no território nacional, ele não quer que ele se propague, tá? Portanto, a conduta aí do poder público é de impedir a introdução ou de impedir a propagação, ou seja, evitar que entre ou que, já estando no território nacional, venha a disseminar a doença contagiosa. Portanto, é um germe patogênico qualquer, da mesma forma de fácil contágio. Veja,
traz na mente de vocês, dá uma luz aí na cabeça de vocês sobre do que eu estou falando. Ora, nós tivemos agora, recente, né, e ainda estamos tendo, governadores em vários estados, prefeitos em vários municípios, que determinaram por meio de decretos ou de portarias, dependendo da situação, tá, que as pessoas precisavam ficar em quarentena, isoladas, tá? E o comércio tinha que permanecer fechado. Para quê? Para evitar que houvesse a disseminação, a propagação de uma doença contagiosa, a Covid-19. Vocês ouviram aí várias vezes em telejornais dizendo, olha, o governador, se for necessário, vai usar da segurança pública para prender as pessoas que estão violando a norma por ele estabelecida no estado de São Paulo, né? E se alguém fosse conduzido a uma delegacia de polícia, qual seria o artigo que ela estaria violando? Exatamente o artigo 268. Tá? É aí que reside a conduta do agente. Por isso que eu estou fazendo um comentário dele, porque ele é bem atual. O problema do artigo 268 aqui, pessoal, é que ele é uma norma penal em branco, né? Nós estamos diante de um crime, de um tipo legal em branco. Ele exige um complemento. Esse complemento ele vem por lei, né, ou por ato administrativo, ou por decreto, enfim, não importa. Tá? E quem elabora esse ato administrativo? É o poder público, é a prefeitura, ou é o Estado, ou é a União. O STF decidiu lá que competia aos estados e aos municípios estabelecer para cada estado e para cada município o poder público e analisar quais eram os estabelecimentos que deveriam ficar fechados, por quanto tempo deveria ficar fechado, por quanto tempo iria durar a quarentena, o isolamento e etc. Portanto, o 268 necessita desse complemento, desse ato administrativo, que vem por portaria, ou que vem por decreto e etc. Tá? Portanto, ele exige o 268, esse complemento que vem por lei ou por ato administrativo, e que o poder público faça a determinação, infringir determinação expressa. Tá? Portanto, o legislador o ato administrativo precisa indicar expressamente a fim de impedir essa introdução no país, né, de uma determinada doença contagiosa, ou se ela já está inserida no país, e evitar que ela se propague e, portanto, coloque pessoas em situação de perigo, de risco, ou pessoas contaminadas venham a óbito. Tá? Portanto, é uma situação bem atual aí do 268. Nós tivemos a mesma situação alguns anos atrás com o H1N1. Era a mesma hipótese, tá? Incorria no mesmo artigo 268. Então, sempre que a gente tiver no país alguma condição, tá, de doença infecto-contagiosa, de rápida contaminação, tá, que coloque em risco grande quantidade de pessoas, número determinado de pessoas, se houver uma portaria ou um decreto do município ou do estado, é esse decreto ou essa portaria que vai complementar o artigo 268. Portanto, quem não obedecer às regras impostas pelo município, pelo poder público municipal ou estadual, incorre no crime do 268 do Código Penal. Perfeito? Tranquilo? Então, agora com a Covid-19, você lê o 268, você consegue entender o que o legislador busca aí na definição deste ilícito penal. Por isso que é infração de medida, infração, qual é o nome aqui correto? Infração de medida sanitária preventiva, ok? Quando que ele se consuma esse crime? Ele é de perigo abstrato, ou seja, basta o descumprimento da determinação imposta pelo poder público. Logo, você precisa ter a portaria ou decreto do município ou do estado para verificar qual é a determinação que o estado ou o município está impondo, para que você possa verificar se no caso concreto a pessoa infringiu ou não aquela determinação. Ela infringiu, ela não poderia abrir o estabelecimento comercial, estava aberto, tinha 30 pessoas lá dentro. Pronto, não precisa nem demonstrar que tinha as 30 pessoas. Se não era para estar aberto, está. Se for o caso, já houve o crime.
É óbvio que tem bastante bom senso em relação a isso, né? Principalmente no caso agora da Covid, teve muita gente que violou essas determinações, nem por isso respondeu por 268, mas aí é que houve um bom senso de tolerar, mas há o crime sem dúvida nenhuma se vocês forem questionados aí quanto a isso. O sujeito ativo é qualquer pessoa, tá? Portanto não importa, sendo os agentes os indicados no parágrafo, aí então sobre eles incide um aumento de pena. Veja que o parágrafo único diz assim, ó, a pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, ou seja, são profissionais da área da saúde, são profissionais que têm conhecimento do perigo que essa situação oferece e eles, com maior razão, não tem que dar um bom direcionamento a esses comportamentos legais, eles não podem agir de forma a colocar em situação de risco. O aumento pressupõe, sem dúvida nenhuma, por parte desses profissionais aí, a inobservância do preceito no desempenho das atividades profissionais, voltadas aí para a área da saúde. É óbvio que não tem vínculo com a vida particular desses profissionais, mas sim com a vida profissional, com a atividade profissional que eles desempenham. Com maior razão, sem dúvida nenhuma, justificável o aumento aí da pena quando o sujeito ativo, ou seja, quem está desrespeitando essa determinação do poder público, é profissional da área da saúde. Não tenha dúvida nenhuma, não há dificuldade nenhuma em entender essa situação. Perfeito? Tranquilo? Então 268 era mais por causa da situação atual que nós estamos vivendo, para vocês já terem noção de por que isso é crime, por que assim está definido lá no Código Penal, tá? 269, mais um, você vê que é rapidinho. Os crimes aqui elencados, eles são de fácil compreensão, nós estamos só dando uma comentadinha rápida para vocês entenderem a diferença de um do outro. Agora o 269 é omissão de notificação de doença. Olha o que diz a definição do crime, a descrição do 269 aqui. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Pessoal, veja, não precisa nem ter assim, tanta dificuldade para entender, né? Quando você vai lá e lê deixar o médico, o crime é próprio. Portanto, só recai tendo como sujeito ativo o médico. Tá? O enfermeiro não comete o crime do 269, o dentista não comete o crime do 269, o fisioterapeuta não comete o crime do 269, o técnico em enfermagem não comete o crime do 269, só o médico, ninguém mais, ok? Crime próprio, o legislador é claro, ele diz deixar o médico. Outro ponto importante, nós vamos falar, mas só para deixar registrado. A ação nuclear é omissiva, tá? Veja, deixar, estamos falando de crime omissivo próprio. Se o crime é omissivo próprio, nós estudamos lá na parte geral do Código Penal, ele não admite a sua forma tentada. Ou a pessoa deixa, o médico deixa de denunciar a autoridade pública e o crime está consumado, ou ele denuncia a autoridade pública e o fato é atípico. Outra observaçãozinha que eu preciso constar aí, antes da gente começar rapidamente a analisar esses elementos constitutivos do tipo legal. Veja que o legislador comete um erro grosseiro aqui. Ele diz deixar o médico de denunciar. Grifem esse denunciar aí, pelo amor de Deus, tá? Entendam que não é denunciar aí, na expressão técnico-jurídica da palavra, tá? Aí é deixar o médico de comunicar à autoridade pública, tá? Deveria, no lugar de denunciar, estar a comunicar. Porque denúncia, vocês já viram isso em processo penal, é a peça que inicia a ação penal. Quem denuncia é o promotor de justiça, não é o médico. O médico não denuncia absolutamente nada. O médico comunica. Tá? Então, até o legislador comete equívocos, tá? Mas então leiam aí
deixar o médico de denunciar, entendam, deixar o médico de comunicar. O médico não faz a comunicação quando estava obrigado a fazer, compulsório. A notificação é compulsória, significa obrigatória para o profissional da saúde. E ele não a faz. Perfeito? Então vamos lá. Seguindo, tá? As regrinhas aí para entender, para dividir o 269 do Código Penal. O objeto jurídico tutelado, como ele está dentro do capítulo 3º do título 8º, e o capítulo 3º trata dos crimes contra a saúde pública, aqui o objeto jurídico de tutela do 269 é a saúde pública da mesma forma. Seguindo aí, vamos analisar cada elemento constitutivo do tipo. Deixar de denunciar, eu acabei de dizer, significa não comunicar. Portanto, o médico tem ciência que ele precisa fazer a comunicação e ele, por desleixo, por preguiça, por relaxo, não faz a comunicação. Portanto, conduta dolosa, não comunica porque não quer comunicar mesmo. Portanto, é crime omissivo próprio. O sujeito ativo, já mencionei, só o médico, é crime próprio, tá? É um crime omissivo próprio e crime próprio. Tá? Portanto, só o médico. O sujeito passivo aí, a vítima, é o Estado, é a coletividade, porque exatamente essa omissão do médico que vai colocar em perigo grande quantidade de pessoas. Veja, é por causa do 269, é por causa da ação do médico, tá? Então, ele precisa agir, ele precisa se movimentar, se ele permanecer inerte, ele comete o crime, mas é por causa da ação do médico que é comum. Às vezes, a gente está em casa e, de repente, passar lá o carro fumacê da prefeitura pulverizando uma rua ou um determinado bairro. Por que só aquela rua? Por que só aquele determinado bairro? Porque, certamente, algum médico diagnosticou algum paciente dele que mora ali naquela região e que estava com uma doença que é obrigatório ele fazer a comunicação. E aí ele comunicou. Então, por exemplo, ele diz, atendi um paciente aqui, ele é do bairro tal da cidade, ele está com dengue. A portaria do Ministério da Saúde diz que dengue é de notificação compulsória, estou comunicando. Tá? E aí, então, a vigilância sanitária toma as providências cabíveis para evitar que isso venha a gerar uma epidemia ou uma pandemia. Significa que um artigo vai dando sentido aos demais que nós já estudamos atrás. Portanto, a ação, o comportamento do médico é importantíssimo, por isso que o legislador o incriminou no 269, como forma de coagi-lo a realizar a comunicação. Tá? Outra observação importante do 269, é o único artigo, é o único crime que vocês vão encontrar no Código Penal, parte especial, que ele é duplamente em branco. Ele é norma penal em branco 2 vezes, o que é raríssimo. Aliás, eu só conheço ele. Por que 2 vezes? Porque o legislador vai lá e diz assim, deixar o médico de comunicar à autoridade pública. Pergunto, quem é a autoridade pública que o médico tem que comunicar? O tipo penal não menciona. E quanto menor a cidade, mais autoridade pública nós temos. Dependendo da cidade, o que mais tem é autoridade pública. O vereador se diz autoridade pública, o prefeito é autoridade pública, o policial militar é autoridade pública, o policial civil é autoridade pública, o pastor é autoridade pública, o padre é autoridade pública, o prefeito é autoridade pública, ou seja, o que mais tem são autoridades públicas. Tá? Portanto, é uma norma penal em branco, por quê? Porque se o 269 encontra-se inserido dentro do capítulo 3º do título 8º, e o capítulo 3º trata dos crimes contra a saúde pública, é lógico que a comunicação do médico deve ser voltado para a autoridade pública da saúde pública. Daí, então, você já chega à conclusão que no município, a autoridade pública referida no 269 é o secretário municipal da saúde. Tá? É para ele que o médico vai ter que comunicar. E ele, ou uma pessoa por ele designada, é que vai comunicar lá a vigilância sanitária do município para tomar as medidas que tem que comunicar. Mas o médico vai direcionar lá para a Secretaria Municipal
da Saúde. E lá vai ter a pessoa responsável por isso, e essa é a autoridade pública. Se for a nível de Estado, é o secretário estadual da Saúde. Se for a nível de país, de União, é o ministro da Saúde ou a pessoa por ele designada dentro do Ministério da Saúde. Então, essa é a situação. Então, quem é a autoridade pública elencada no 269 do Código Penal? É a autoridade pública voltada à saúde pública. Portanto, secretário municipal, estadual ou ministro da Saúde, ok? A segunda condição em branco aí inserida no 269 do Código Penal é doenças, né? Então, o legislador vai lá e diz, a autoridade pública, doenças cuja a notificação é compulsória. Quais são as doenças, pessoal? O tipo penal também não elenca, não menciona. Então, veja, a Lei 6.259, Lei 6.259 de 75, lá no seu artigo 7º, ela dá ao Ministério da Saúde, não é Secretaria Municipal ou Secretaria Estadual, ela dá ao Ministério da Saúde a competência para, por meio de portaria, e aí o Ministério da Saúde vai atualizando isso periodicamente, às vezes a cada 6 meses, a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, depende de quando uma doença deixou de ser notificação compulsória, aí sai uma lista nova, uma portaria nova eliminando, tá? Ou quando uma nova doença surge e ela tem que ser inserida, como por exemplo agora surgiu a Covid, provavelmente o Ministério da Saúde já inseriu na portaria dele lá, o Ministério da Saúde. Tá? Então entra lá no Google, digita lá Portaria de Doenças Compulsórias do Ministério da Saúde, vocês vão encontrar um rol imenso. Tem lá mais de 200 doenças, nomes que eu desconheço, tá? Mas o Ministério da Saúde indica o rol de doenças que são de notificação compulsória. Então veja, nós, operadores do direito, para saber se o médico cometeu o crime do 269, nós precisamos juntar lá no inquérito, no processo, uma cópia da portaria do Ministério da Saúde e riscar lá, dizer, ó, a doença foi essa daqui e ele não notificou, portanto ele tinha que notificar. E o médico, todo e qualquer médico, precisa conhecer essas portarias. Ele precisa ter essa portaria lá no consultório dele, porque ele tem que olhar, falar, opa, essa daqui que eu diagnostiquei, ela está na portaria, eu tenho que comunicar. E ele precisa fazer a comunicação. Essa própria lei vai indicar também qual é o prazo que o médico tem, dependendo da doença que ele diagnosticar. Às vezes é de algumas horas, às vezes de alguns dias, mas dentro desse prazo, às vezes é de comunicação imediata, mas dentro desse prazo o médico precisa fazer a comunicação. Por isso que é uma norma penal em branco, você precisa de uma portaria que elenca o rol de doenças e você extrai, a doutrina diz que você extrai da autoridade pública qual é a autoridade aí elencada. Veja que interessante, o elemento subjetivo desse artigo 269 é o dolo, ou seja, só há o crime se o médico diagnosticar a doença, ele tem conhecimento que a doença está no rol da portaria do Ministério Público, do Ministério da Saúde, e propositadamente, intencionalmente, dolosamente, ele deixa de fazer a comunicação à autoridade pública, tá? Outro ponto importante que vocês vão encontrar aí, se o médico, ao realizar o diagnóstico, ele se equivocar no diagnóstico, né, a imperícia do médico quanto ao diagnóstico não leva-o à prática do crime, tá? Porque aí houve um erro por parte dele, ainda que esse erro do médico seja um erro que venha a ser derivado da imperícia dele como profissional, porque o crime só é punido a título de dolo, aqui no caso específico. Tá? E se ele se equivocou quanto ao diagnóstico, ele não tinha dolo. Se ele não tem dolo, ele não cometeu o crime. Então, exemplo, o médico vai lá e atende um paciente e o paciente tem todos os sintomas da Covid, exemplo, tá? E o médico se equivoca no diagnóstico e diz que é só um mero resfriado. Prescreve um medicamento lá qualquer e manda embora. O médico vai comunicar? Não vai comunicar. Por quê? Porque o resfriado não está lá no rol do Ministério da Saúde. Aí prova-se depois que, na verdade, ele se equivocou quanto ao diagnóstico, era Covid.
e ele não comunicou a Covid. Lógico que ele não comunicou, porque ele se equivocou quanto ao diagnóstico. E aí nós estamos diante de um erro de tipo, ou dependendo da situação, um erro de proibição, acho que é erro de tipo no caso, né, mais comum aí, e elimina o dolo, portanto, o crime não é punido a título de culpa e ele não será responsabilizado. Perfeito? Tranquilo? A consumação ela se dá quando o médico deixa de notificar. É um crime de perigo abstrato. Ele precisa deixar de notificar e gerar situação de perigo concreto? Não. O simples fato dele não comunicar uma doença que está no rol, por si só, já se presume o perigo. Portanto, é aí que o crime está consumado. Então, o que você vai precisar para provar esse crime? Você vai ter que solicitar o prontuário de atendimento do paciente, realizado pelo médico, e lá no prontuário vai estar lá indicado, lá registrado qual foi o diagnóstico que ele deu para aquele paciente. E tem a data, inclusive. Tá? E aí você questiona se a autoridade pública recebeu o comunicado oficial, por escrito, daquele médico. E eles vão informar, não recebemos absolutamente nada. Então, se você tem um prontuário dizendo que ele diagnosticou e você tem a autoridade pública dizendo que não recebeu a comunicação, o crime já está consumado. É assim que você faz a prova do 269 do Código Penal. E nós já mencionamos, a tentativa é impossível, porque o crime é omissivo próprio ou puro, e crimes omissivos próprios ou puros não admite a forma tentada. Ou ele comunica e o fato é atípico, ou ele deixa de comunicar e o crime está consumado. Perfeito? Outra questão importante é que esse tipo penal tem forma qualificada. Você fala, mas estou lendo aqui, não estou encontrando a forma qualificada. Cuidado, tá? Anotem aí no caderninho de vocês. A forma qualificada está no artigo 285 do Código Penal. Vai lá no 285. A hora que você chega lá no 285 e você vai ler, o legislador no 285 te remete às qualificadoras do 258. Tá? E quais são as qualificadoras do 258? Essas nós já falamos aqui nas aulas anteriores. Portanto, se o crime for doloso, de perigo comum e resultar lesão de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, ela é aplicada em dobro. Se o crime for culposo, que não é o caso 269, que não admite a forma culposa, e do fato resultar lesão corporal, agora pode ser leve, grave ou gravíssima, a pena é aumentada de metade. Se da conduta culposa e admitir a conduta culposa no tipo legal resultar morte, aí você aplica a pena do crime de homicídio culposo e sobre essa pena incide um aumento de 1/3. Então, a qualificadora dos crimes que nós estamos analisando aqui, ela está no artigo 289. Só que a hora que você chega lá no 289, o legislador te remete para o 258. Mas só para vocês entenderem que admite forma qualificada, tá bom? E se ele está lá no 285, significa que todos os crimes anteriores a ele admite a forma qualificada, exceto o 267, porque ele já traz a qualificadora nele mesmo. Tá bom? Cuidado com isso. Para nós finalizarmos a nossa aulinha de hoje, vamos falar do último artigo aí inserido, que é o artigo 270. E aí, no próxima aula da próxima semana, a gente começa no 280, tá? Porque do 270 a gente salta para o 280, sim, porque aí tem uns artigos aí no meio que nós não vamos comentar sobre eles, tá? Então, o 270 fala de envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Então, veja que são 3 situações: envenenar água potável, envenenar substância alimentícia ou envenenar substância medicinal. Qualquer uma dessas 3 substâncias, água, alimento ou medicamento, gera o crime do 270, mas só esses 3, tá? Qualquer outro que foge dessas 3 situações, não há o crime do 270 do Código Penal. Então o legislador vai lá e diz assim, ó, envenenar água potável de uso comum ou particular, ou então envenenar substância alimentícia ou substância medicinal destinada a consumo.
Vamos analisar isso, e a pena é de reclusão de 10 a 15 anos, portanto é uma pena altíssima, é um crime grave. Tá? Primeira coisa que nós precisamos analisar aí, de novo, o bem jurídico tutelado dentro dos artigos 270 é a saúde pública. Tá? Veja, água potável é água de uso de todos nós. Substância alimentícia é o que precisamos para sobreviver, para a nossa subsistência. Substância medicinal é a mesma coisa. Portanto, está de novo tutelando a saúde pública de um número indeterminado de pessoas. Essa é a finalidade de todos os crimes inseridos nesse título. Por isso, crime contra a incolumidade pública, tá? Lá no título 8º. Então, vamos fazer a seguinte análise primeiro, tá? Vamos analisar a seguinte situação. O que vem a ser água potável, o que é substância alimentícia, o que é substância medicinal. Pessoal, simples, né? Substância medicinal é toda e qualquer substância utilizada, usada para o tratamento, para a prevenção ou para a cura de qualquer enfermidade. Tá? Isso é substância medicinal. Ah, professor, um comprimidinho para dor de cabeça é substância medicinal. Tá? Qualquer substância que seja usada para o tratamento, para a prevenção ou para a cura de enfermidades, não é nem de doença, enfermidade é um termo mais amplo, tá bom? Incide inclusive lá os resfriados e etc. Isso é substância medicinal. O que é uma substância alimentícia? Tá? Substância alimentícia é toda aquela que, no seu estado sólido ou líquido, tá, o ser humano se utiliza para a sua alimentação, para a sua subsistência. Então, leite é uma substância alimentícia? É. Refrigerante é uma substância alimentícia? É. Tá? Uma barra de chocolate é uma substância alimentícia? Substância alimentícia. Arroz, feijão, bife, etc. Todos esses produtos são substâncias alimentícias. Não importa se é no estado líquido ou no estado sólido. Se é destinada à alimentação, à subsistência, à sobrevivência humana, é considerada substância alimentícia. Perfeito? Então, substância medicinal, substância alimentícia, o que vem a ser a água potável, né? Que são o objeto material, né? O objeto de ataque da sua conduta. Você vai se direcionar ou para a água potável, ou para a substância alimentícia, ou para a substância medicinal. O que vem a ser a água potável? A água potável, por isso o nome potável, né? É aquela que é adequada à preparação, de alimentos e para a ingestão humana. Então a água que a gente bebe é potável, a água que a gente usa para fazer o arroz, o macarrão, o feijão, é água potável. Veja, cuidado com isso, o legislador não utiliza-se do termo água pura, ele usa água potável. Qual é a diferença de uma coisa para outra, professor? A água pura é aquela que tem 0% de qualquer tipo de cloriformes, ok? Essa é a pura. O legislador diz, não precisa ser pura, basta ser potável. O que é potável? A potável é aquela que pode estar contaminada, tá? Ela pode ter na sua essência cloriformes, por exemplo, cloriformes fecais, entretanto, dentro de um limite, dentro de um padrão recomendado pelo Ministério da Saúde. Portanto, é um percentual de cloriformes contaminosos que, uma vez ingerido, o teu próprio organismo consegue eliminá-los sem provocar perigo à sua saúde. Por isso que ele mencionou potável. Então veja, a água já contaminada, a água já imprópria ao consumo, não gera a materialidade para o crime do 270. Então, se eu adiciono veneno numa água já imprópria para o consumo, tá, porque ela não é potável, muito menos pura, o fato é atípico. Tá? Por isso que o legislador diz, a água precisa ser pelo menos potável. Senhor, pera lá, e se eu adicionar veneno na água pura? Pô, se a potável o legislador inseriu como objeto material do crime, a pura com maior razão
também é, tá? Ele só usou o potável porque ele diz o seguinte, olha, não precisa ser com 0% de contaminação. Ela pode ter um índice pequeno de contaminação, desde que aceitável dentro dos padrões normais, tá? Então veja, quando você vai a um estabelecimento comercial e compra uma garrafinha de água de 600 ml, aquela água é potável. Se você encaminhar aquela água para um laboratório para fazer uma análise, pode ser que você encontre lá 0,3% de cloriformes fecais. Mas é potável, por isso que é potável, não é pura. Se fosse pura, não teria nada de contaminação. Essa, como ela é manipulada, manuseada, passa por uma produção industrial, para engarrafamento e etc., é óbvio que ela vai vir contaminada. Portanto, quando você toma água potável, não pense você que você está tomando água extremamente pura, que não está, tá bom? Mas se for pura, há o crime da mesma forma. Se ela tiver um percentual pequeno de contaminação, sendo ela considerada potável, também é possível, tá bom? É isso, então já falamos para vocês entenderem o que é água potável, o que é substância alimentícia, o que é substância medicinal. Vamos falar o que é veneno, tá? O que vem a ser veneno? Porque o legislador diz envenenar a água potável, tá? Então o que vem a ser veneno? Veneno, pessoal, de novo, é qualquer substância química ou mesmo orgânica que, introduzida no organismo humano, tem o poder, pode, tá, causar a morte ou sérios distúrbios à saúde da vítima. Então veja, o açúcar pode ser considerado uma substância venenosa? Pode. Então quando fala veneno, envenenar, não imagine vocês que é só aquele produto químico que vem com a caveirinha lá na embalagem. Aquele é, mas não é só ele. Qualquer outro produto que tenha a capacidade de, uma vez introduzida no organismo humano, gerar a situação de perigo para a vida ou para a saúde, gerar distúrbios à saúde da pessoa, é considerada veneno. Tá? Então o indivíduo tomou, ingeriu algum produto químico, tá, ou orgânico, isso gerou-lhe um distúrbio orgânico imenso. Ele ficou lá no vaso sanitário durante uns 2, 3 dias. Isso é veneno. Tá? Então veja, essa é a situação, essa é a hipótese aí mencionada. Quando ele menciona envenenar, o que significa isso? Envenenar nada mais é do que a conduta do agente de adicionar a substância venenosa de forma a transformar a composição da água que era potável, da substância alimentícia ou da substância medicinal. Portanto, o envenenar significa adicionar, lançar, jogar, colocar essa substância química ou orgânica que vai alterar a composição da água, do alimento ou do medicamento. Outra observaçãozinha, antes da gente avançar, que é importante. O legislador vai lá e diz assim, ó, envenenar água potável de uso comum, tá? O que significa, pessoal, esse uso comum? Tá? Vamos entender isso também para a gente poder finalizar essa análise em relação a esses elementos. O uso comum significa, ele diz, de uso comum ou particular. Tá? Por quê? Ele menciona isso. Porque aqui o envenenar significa você colocar em situação de risco número indeterminado de pessoas. Falar, tá, pessoal, então a água potável, a substância alimentícia ou medicinal tem que ser aquela que qualquer pessoa possa ter acesso? Sim. Se eu pegar veneno e subir na casa do meu desafeto e for lá na caixa d'água, no reservatório de água da casa dele e adicionar veneno, eu não cometo o crime 270? Não. Aí você vai responder por lesão corporal, por homicídio, por tentativa de homicídio ou tentativa de lesão corporal. Tá? Aqui é envenenar a água potável ou substância alimentícia ou substância medicinal de uso comum, ou seja, aquela que é distribuída ou que está à disposição de número indeterminado de pessoas.
Ah, então tá beleza, entendi. Então a água que é distribuída pela Sabesp, ou pelo SAI, ou pelo, enfim, qualquer empresa distribuidora ou autarquia que faz a distribuição da água, é aquela água lá que se eu contaminar, se eu envenenar, eu cometo o crime dos anos 70, é aquela. Ah, mas eu estou lendo aqui, o legislador diz envenenar a água potável de uso comum ou particular. O que significa esse particular? A de uso comum é aquela destinada à coletividade, essa da Sabesp e etc. Tá? Essa particular aqui, pessoal, é aquela que é particular, mas que número indeterminado de pessoas faz uso dela. Por exemplo, você está de férias e vai passar as suas férias num resort, um hotel. Tá? A água daquele hotel é particular, mas de uso de todos os hóspedes. Quantos hóspedes passa por lá no ano, no mês, na semana? Número indeterminado. Portanto, há o crime 270 se você contaminar o reservatório de água do hotel. Tá? Assim como há o 270 se você contaminar o reservatório de água de uma determinada empresa, que tem lá 5 mil, 10 mil funcionários, sem contar os indiretos que entram e saem e faz uso da água daquela empresa. Portanto, é particular, mas de uso de número indeterminado de pessoas. Agora, se é particular e de uso determinado, aí o crime é de tentativa de homicídio ou homicídio, que é o exemplo que eu dei de você colocar lá na casa de uma pessoa determinada, tá bom? Entendido isso, isso é importante. Você precisa saber o que é substância medicinal, substância alimentícia, por que o legislador usa água potável, por que ele menciona uso comum ou uso particular. O uso particular é que é de uma empresa ou de uma pessoa particular, mas utilizada por número indeterminado de pessoas. Tranquilo isso? Atentem-se a esses detalhes, senão não há o crime dos 270. O sujeito ativo é qualquer pessoa, sujeito passivo, número indeterminado de pessoas, portanto a coletividade, tá bom? Quando que vai se consumar esse crime 270? Com o ato de envenenar. O crime é de perigo abstrato. A única coisa que é exigido, vocês precisam ficar atento com relação a isso, para vocês não confundir, é crime de perigo abstrato. O que significa? O ato de eu adicionar o veneno já consumou o crime, já gerou a situação de perigo. Ah, não precisa ninguém ficar contaminado? Não precisa ninguém ficar contaminado. Mas é indispensável, porque deixa vestígio a perícia, a prova pericial. Então eu preciso coletar uma amostra da água e encaminhá-la para a perícia, para o laudo verde e falar assim, essa água está contaminada, ela está envenenada. Eu preciso coletar uma amostra da substância medicinal para que a perícia venha e diga, ela está contaminada, ela está envenenada. E assim com o alimento. Então eu preciso da prova pericial, mas o simples ato de envenenar já caracteriza a consumação do crime. Então veja, eu vou aí na cidade de vocês, entro à noite, enquanto o vigia está dormindo, escalo a caixa d'água, o reservatório de água aí da cidade de vocês, e eu adiciono lá 200 gramas de uma substância venenosa. A hora que eu estou descendo, na madrugada ninguém fez uso da água. A hora que eu estou descendo, o funcionário lá me vê e aciona a polícia. Tá? E aí eu confesso o crime. Falei, eu adicionei veneno. Ele corre lá e fecha o registro. Tá? Essa água contaminada, envenenada, não foi para as casas de ninguém. Tá? Colhe-se a amostra da água e vem a perícia. Está contaminada sim, está com veneno X, Y ou Z. Essa água ela é eliminada, ninguém faz uso dela, higieniza a caixa, repõe a água, coleta outra amostra, faz exame. A água agora está própria para o consumo. Alguém ingeriu essa água? Alguém fez uso dessa água? Não. Já está consumado o crime? Já está consumado o crime. Por isso que ele é de perigo abstrato. Não precisa alguém fazer uso da água, do alimento ou do medicamento. Por isso que é crime de perigo presumido, perigo abstrato. Tá bom? Entenderam isso? Outra observaçãozinha importante, o 270 já foi, mas não é mais crime hediondo, tá? Ele não está mais no rol
da Lei 8.072. Portanto, atentem-se a esse detalhezinho aí, tá bom? O parágrafo primeiro do artigo 270, deixa eu abrir ele aqui para a gente encerrar. O parágrafo primeiro diz assim: está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída a água ou a substância envenenada. Portanto, a água, o alimento ou o medicamento. Veja que agora no parágrafo primeiro, o legislador não pune o que envenena, tá? Ele pune aquela pessoa que já recebeu esses 3 produtos, ou qualquer um desses 3 produtos, já envenenado, tá? Então, no caput, ele pune o agente que adiciona o veneno. No parágrafo primeiro, ele pune aquele que não adicionou, mas sabe que o produto, a substância, encontra-se envenenada, tá? E ele, então, pretende colocá-la a consumo, tá? Então, veja, há aí 2 situações distintas. Na primeira, o legislador descreve a conduta de entregar a consumo a água ou a substância já envenenada por outra. Então, um terceiro envenenou e eu entrego para consumo sabendo que ela está envenenada. Se eu não sei, eu não cometo o crime. Eu preciso saber. Então, a pessoa envenenou e falou assim, estou te entregando essa água aqui, ela já está envenenada. Eu falo, pode deixar que eu entrego para consumo. Eu vou distribuir isso aqui. Então, eu sou o distribuidor, não sou o envenenador. Quem envenenou foi um outro, eu só estou distribuindo. Ok? Há o crime do mesmo jeito. Tanto quem envenena como quem distribui recebe a mesma pena. Só que a conduta está no caput, a outra está no parágrafo primeiro. A outra modalidade é, alguém envenenou, eu recebi envenenada, não entreguei a consumo, está armazenado. Eu tenho lá um galpão, armazenei tudo lá. Está tudo envenenado e eu estou esperando um momento oportuno para fazer a distribuição a número determinado de pessoas. Eu sou encontrado com os produtos ainda em depósito, ainda armazenado. Portanto, é crime permanente. Qualquer momento que eu for encontrado nessas condições, ficar demonstrado que eu tinha conhecimento que aqueles produtos estavam envenenados e eu estava armazenando para, no momento oportuno, distribuí-los, eu cometo o crime da mesma forma, só que no parágrafo primeiro, ok? E por fim, no parágrafo segundo, nós temos a forma culposa, que é a mais comum de acontecer aí na prática, tá? O 270 vai lá e diz assim, se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 2 anos. O envenenamento de água potável, de substância alimentícia ou medicinal, geralmente ele acaba ocorrendo na prática na sua forma culposa. Imagina que a pessoa é o responsável lá pela autarquia, pela empresa que faz a distribuição de água para o município, tá? E ele vai lá no depósito e pega um galão de 10 litros de cloro, que ele acha que é cloro. Mas na verdade houve a troca ali, no meio dos galões de cloro foi colocada uma substância venenosa. E ele, como faz isso há muito tempo, ele vai lá e passa a mão num galão daquele e nem olha, tá? Portanto, ele foi negligente, ele não olha e lê para verificar se realmente é o produto que ele precisa inserir lá na água naquele momento. E ele vai lá no local apropriado e despeja lá achando que ele está colocando cloro, quando na verdade ele está colocando uma outra substância venenosa. Nessa situação, ele vai incorrer no artigo 270, mas na sua forma culposa, porque ele foi negligente. A pena agora passa a ser de detenção de 6 meses a 2 anos. E o 270 também admite a forma qualificada, porque ele vem antes do 285. E a forma qualificada está no 285 e ele te remete para o 258. Se do envenenamento resultar lesão corporal grave, tá? Se for dolosa, ou se resultar lesão corporal, se for culposa, a pena sofre um aumento. Se resultar morte, ela também sofre um aumento. Se não for na forma culposa, aplica-se a pena do homicídio culposo com um aumento de 1/3. Já falamos isso umas 200 vezes, portanto está tranquilo de vocês entenderem a qualificadora. Ufa, encerramos esses 4 artigos e eu vou encaminhar aí um resuminho de tudo isso que eu falei para vocês
para facilitar o entendimento. Espero que vocês debrucem aí na doutrina e complementem a análise e o entendimento desses 4 artigos. Até a próxima semana, um abraço.